Olá, seja muito bem-vindo ao canal Espiritismo Motivacional, um canal que transmite baseado no Evangelho de Jesus Cristo e alinhado com a doutrina espírita codificada por Kardec. Hoje é quarta-feira, então nós temos a questão 984 do livro dos Espíritos. Vamos estudar. Ó Senhor, bom Deus, que a tua misericórdia nos alcance e que possamos hoje sempre estudar o Evangelho de Jesus Cristo e, com isso, caminharmos cada vez mais em direção ao bem, em direção ao amor que nos ensinou. Que possamos, ó bom Deus, pedir por nossos lares, pedir por nossos irmãos que lá habitam, pedir pelos órfãos, pelos encarcerados, pelos enfermos, pelos viúvos. Ó bom Pai, possamos levar a essas famílias, a esses lares, tudo aquilo de que precisam para evoluir. Possamos igualmente contar com o auxílio dos mentores, dos irmãos do plano corpóreo e dos irmãos do plano físico, do plano espiritual. Que possamos cada vez mais caminhar. Que assim seja, graças a Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, que assim possa ser. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor és convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto que do vosso ventre nasceu, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós que tanto erramos, agora e na hora do nosso desenlace, que assim possa ser. Deus, conceda-me a serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, a coragem para mudar as coisas que posso e a sabedoria para discernir uma da outra, vivendo um dia de cada vez, apreciando o momento de cada vez, recebendo as dificuldades como um caminho para a paz e como Jesus, aceitando as circunstâncias do mundo como realmente são e não como gostaria que fossem. Confiando que o Senhor tudo fará se eu me entregar à sua vontade, pois assim poderei ser razoavelmente feliz nesta vida e supremamente feliz ao seu lado na eternidade. Que assim seja. Lembremos-nos do amor e que ele se faz acompanhar da caridade. Lembremos-nos do perdão que sempre vem acompanhado da alegria. Lembremos-nos da fraternidade que traz a harmonia ao coração. E não devemos nos esquecer de Jesus, pois ele nos faz sentir acompanhados da lembrança viva de Deus. Isso está na Filosofia Espírita, volume 6, capítulo 39. O título dado por Miramês foi Lembranças. É a questão 294, comentada pelo Espírito Miramês. Quem nos traz a psicografia é o médium João Nunes Maia.
A gente sempre lembra que o canal Espiritismo Motivacional transmite às segundas o Livro dos Médiuns com irradiação para o nosso desenvolvimento. Às quartas, o Livro dos Espíritos com irradiação para os lares. E às sextas, o Evangelho segundo o Espiritismo com irradiação para a família. Sempre às 19h30, sempre pelo YouTube. A gente replica eventualmente esses estudos lá no Facebook e também coloca uma ou outra tira lá no Instagram. A gente agradece imensamente a sua visita, agradece a sua presença e agradece se você puder nos deixar um like e pensar na possibilidade de se inscrever no canal. Isso nos auxilia a difundir a doutrina espírita e levá-la para mais pessoas, uma vez que o algoritmo do YouTube entenda que, através de vocês, nós estamos sendo interessantes, eles começam a enviar para mais pessoas. E isso vai ajudar muito a doutrina espírita, porque nós vamos, com isso, conseguir levar para adiante essa doutrina que tanto nos ajuda. A gente deixou o estudo gravado porque temos um compromisso essa semana, portanto, a gente hoje não vai dar boa noite ao pessoal. Havendo possibilidade, eu estarei acompanhando pelo chat, mas não é certo também, porque os horários, eles não casam, né? Então acaba que às vezes eu estou comprometido com outra coisa e aí não posso nem acompanhar. Assim sendo, vamos para o nosso estudo, né? Nós estamos falando de O Livro dos Espíritos, parte 4ª, das Esperanças e Consolações, capítulo 2, das Penas e Gozos Futuros. Esse capítulo 2 ele veio da questão 958 e vai até a questão 1019. Serão 61 semanas de estudos e hoje a gente chega na 27ª semana. O estudo ele começou em 30 de julho de 2025 e vai até 23 de setembro de 2026. É um dos estudos mais longos do Livro dos Espíritos e uma vez que a gente conclua, esse capítulo será o primeiro do Livro dos Espíritos a ser concluído. A parte que nós estamos é penas temporais, né? Ela vem da questão 983, vai até a questão 989. Serão 7 semanas de estudos e hoje a gente começa a segunda semana com a questão 984. Lembrando que penas temporais são aquelas penas que passam por aqui, né? Que elas não são eternas, elas vão acontecer uma vez que a gente aprenda a lição, ou repare, ou tenha consciência, essa pena, ela acaba, né? Não existe prêmio e castigo, a gente já aprendeu isso. Na questão 983, Kardec perguntou: não experimenta sofrimentos materiais o espírito que expia suas faltas em nova existência? Será então exato dizer-se que, depois da morte, só há para a alma sofrimentos morais? Então, a gente trabalhou essa questão na semana passada, a gente debateu o que foi possível debater, e hoje, na descrição desse estudo, a gente deixa o link para você acompanhar a questão 983, inclusive com o estudo do Miramês, né, que a gente acabou tendo que só ler, porque o tempo estava bastante adiantado. A gente aqui não tem tempo, mas a gente procura fazer com que o estudo dure no máximo 1 hora, né, para você poder ir para os seus afazeres, para você poder fazer aquilo que lhe convier. A gente
tem na questão 984, as vicissitudes da vida são sempre a punição das faltas atuais. Então, a gente, por muito tempo, as pessoas, quando chegam à doutrina espírita, elas confundem vicissitudes, porque vicissitudes lembra vício, né? No som, vicissitudes. Né? Então, a gente, num primeiro momento, por não conhecer a palavra, a gente faz ali, por contexto, inclusive, a associação a vícios, mas vicissitude. Aqui, no caso de Kardec, e nos nossos dicionários, são variações, né? Não tem absolutamente nada a ver com vícios, são as variações ali da vida. Né? Então, Kardec pergunta, as variações da vida são sempre a punição das faltas atuais? E aí os espíritos respondem, não. Já dissemos, são provas impostas por Deus ou que vós mesmos escolhestes como espíritos antes de encarnardes, para expiação das faltas cometidas em outra existência, porque jamais fica impune a infração das leis de Deus e, sobretudo, da lei de justiça. Então, vamos primeiro entender aqui as provas impostas por Deus. Mas, Aderlei, Deus não dá o livre-arbítrio? Como é que funciona isso? E aí, de repente, ele impõe provas. Uma coisa meio que contrassenso com o que diz a doutrina dos espíritos. Só que a doutrina dos espíritos também já nos possibilitou entender que a gente vem aqui, é criado simples e ignorante e precisa evoluir. Então, quando a gente começa a atrasar muito na evolução, através desse atraso, a gente está dizendo para aqueles que torcem por a gente, aqueles que nos auxiliam, que estamos com dificuldade de evoluir. Isso é o resultado do atraso. Essa é a comunicação do atraso. Então, você está com dificuldade de evoluir. Para te auxiliar nesta evolução que já se atrasa, então são colocadas ali provas na sua vida. Então não são impostas, elas são colocadas, né? Isso eu não estou contradizendo o que botaram os espíritos aqui. O que eu estou dizendo é que existe no espiritismo o que chamamos de literatura edificante. São literaturas que atualizam essas questões de Kardec. Em 1857 foi lançado o Livro dos Espíritos. E aí, daquela época para cá, algumas coisas mudaram, como sempre mudam. Então, a literatura edificante, que está para vir mais aí, né? Porque a literatura edificante que a gente tem é de um tempo já passado, então vem novidades por aí, não tenha dúvidas, né? Sobretudo por conta da transição planetária, tem muita coisa sendo preparada para vir. Eu vou brincar dizendo que eu não vou dar spoiler. Mas quem sou eu? Quem sou eu? Então, a primeira coisa é isso, a gente entendeu exposta por Deus. A segunda coisa, a gente precisa entender se escolhestes como espírito. Aderlei, tudo que eu errei vai cair na minha conta de pronto. Vai cair na tua conta de pronto. Mas a pergunta que talvez você quisesse fazer era: eu tenho que pagar imediatamente ou é igual cartão de crédito, que eu tenho a fatura que é posta para o próximo mês? Depende muito da tua consciência, depende muito do teu entendimento. Às vezes, você comete um erro aqui e, dá licença, você comete um erro aqui e você de pronto tem consciência que errou. Você olha e diz, não, eu errei, não está certo. E a tua consciência começa a te perseguir.
Você errou, isso precisa ser consertado, isso precisa ser reparado. Se você tiver a maturidade suficiente para voltar e reparar, pedir desculpas, conversar e mudar a situação, ok, aquilo não vai entrar numa conta futura, porque você antecipou o pagamento. Agora, tem muitas coisas que a gente não tem consciência que está errando. A gente ainda é pequeno, a gente está bastante atrasado. Então, nessas coisas, conforme a consciência vai chegando, você vai pedindo para aquilo já ser posto na próxima fatura. Próxima fatura aqui, próxima reencarnação. Então, no plano espiritual, você começa a ter consciência, eu errei aqui, eu preciso consertar, eu errei, eu preciso consertar, eu errei, eu preciso consertar, ok. Quando você tem acesso aos seus mentores, tudo vai do seu nível. Quando você tem acesso aos seus mentores, na hora de você preparar a próxima reencarnação, você pede, olha, me bota para trabalhar isso, me bota para trabalhar aquilo, me bota... Como é que funciona? Se lá você aprendeu, aqui você vai então fazer a prova para mostrar que aprendeu, mostrar sobretudo para você mesmo. É aquela pessoa que você grita e ela consegue se manter tranquila, ela adquiriu isso. É aquela pessoa que tem os valores muito bem colocados, então ela já não passa daqueles limites. Mas nós, eu repito, estamos atrasados. Então, tem muita coisa que, por mais que a gente seja já um pouco evoluído, a gente ainda precisa evoluir mais. Então, essas coisas, elas vêm como provas, e são provas que a gente escolheu. Derlei, uma vez que eu escolha a prova, e a prova venha, e se eu falhar, aí essa pergunta foi feita no livro Loucuras e Obsessões, ao Dr. Bezerra de Menezes pelo Adelson, alguma coisa nessa linha. E o Dr. Bezerra foi muito sincero ao dizer que as próximas vão ser mais duras. Então, todas as vezes que você erra, a próxima prova é mais dura para te dar um chacoalhão, para você acordar para aquilo. Para você acordar, Derlei. Eu tenho muita dificuldade para entender essa coisa de prova, porque eu vou querer me colocar numa situação de prova, porque eu vou querer dificultar a minha reencarnação. Se você falou lá que eu posso escolher, por que eu escolho vir miserável, sofrer demais, se eu posso vir milionário e o dinheiro comprar quase tudo? Por que eu vou escolher isso? Porque você tem consciência de que só assim você vai conseguir evoluir. Nós temos em um dos livros do André Luiz o caso de uma moça que está escolhendo a sua próxima reencarnação como mentor, e chega uma hora que eles vão falar sobre atributos físicos, características que ela vai ter aqui. E ela viu que ela viria mais uma vez como uma pessoa bonita, como uma pessoa bonita dentro dos padrões, porque os padrões eles mudam, né? Muito embora ser alto e ter tez clara te coloca numa situação um pouco melhor. Isso a gente vê no dia a dia, por favor. É dado de estatística, né? Já saiu no Globo há muito tempo atrás, essa estatística, e vez e outra aparece de novo algum repórter que vai atrás e nos traz esses dados. Então, ela, na hora de escolher, ela viria dentro de um padrão de beleza ótimo. E aí ela fala com o seu mentor: escuta, beleza não foi uma das coisas que atrasou a minha existência? Ele diz sim, mas você tem merecimento para vir bela. Não. Tem como me colocar feia, manca, em situações em que eu não possa exercer essa minha beleza?
E foi isso que foi feito. Então, é por isso que, às vezes, você escolhe provas mais duras, provas mais complicadas, porque, primeiro, que você teve a consciência de que precisa evoluir, e, segundo, que você quer dar saltos, né? Normalmente, a nossa evolução, a cada reencarnação, ela é muito pequena. Ela é, via de regra, para a grande maioria, é pequena. Você melhora aqui, mas aquele ponto que é um ponto forte e que precisa ser mudado, você vai ali de pouco a pouco, você vai bem de pouco a pouco. É muito difícil, é muito difícil, é muito difícil mesmo. Só quem passa por isso sabe quão difícil é você vencer algumas provas, né? Como elas te manipulam, como elas te deixam com as pernas bambas, como elas te seduzem e como você perde, até certo ponto, o firme controle do eu preciso mudar e segue naquele caminho e erra mais uma vez. E aí eles trazem um pouco mais, né? Eles falam ali, ó, mesmo que vós mesmos escolhestes como espíritos antes de encarnardes para a expiação das faltas cometidas em outra existência. Aqui a gente pensa em prova e expiação, mas aqui é uma expiação dentro da prova, né? Então você vai poder experienciar aquilo. Então você foi, a gente falou na semana passada, com o Miramestres, você foi um chefe ruim, você vai ter um chefe pior ainda para você então ter consciência de que, ó, o que você fazia. Ó, como você fazia. E a gente deve ver isso o nosso tempo todo. O tempo todo você vê pessoas que... Acontece muito, por exemplo, com o cego. Você vê pessoas PCD que são de uma alegria. Normalmente você não pega cego triste, né? Você pega normalmente o cego, ele é alegre. Você vê que não é a vista que o atrasa de viver. Tem cego que vai para tudo quanto é lugar, faz tudo quanto é coisa, é impressionante. Tem cego que anda muito mais do que a gente que tem olhos, né? É impressionante. E a gente pega também PCDs que continuam sendo aquele espírito ruim, que continua sendo aquele espírito atrasado, né? No centro do Rio de Janeiro tem um cego, eu vi até pouco tempo, então dá para dizer que tem um cego que ele fica nas principais avenidas, normalmente Rio Branco, é um centro comercial muito grande, onde tem os escritórios, onde tem tudo isso. E ele para no sinal, farol, né? Ele para ali. E aí, óbvio, você, como um bom samaritano, você chega no ouvidinho dele e diz: escuta, você quer ajuda para atravessar? Ele diz: quero. Ele usa aquele pedaço, gente, a rua não deve ter 20 metros. Ele usa aquele pedaço. Com certeza não tem 20 metros. Ele usa aquele pedaço para te seduzir e pedir alguma coisa a você. Normalmente ele está com uma receita, normalmente ele pede um remédio, ele pede um dinheiro. Então você vê aí que é uma coisa um tanto quanto duvidosa. Aquele espírito, ele ainda tem essa coisa de vou levar vantagem, né? Então a gente vê isso. Então, a gente precisa entender que não é a capa. Não é a capa. O caráter, ele vai bater em qualquer tipo de capa, em qualquer PCD, em qualquer pessoa, seja ela criança, adolescente, adulto ou idoso, vai bater. Porque caráter é uma das coisas que a gente mais tem dificuldade para melhorar, né? Exige muita força, exige muito foco e exige muita abnegação. Então, fica difícil da gente trabalhar. Sem contar que a gente, ao longo das encarnações, ao longo da nossa vida, a gente começa a criar desculpas verdadeiras para aquilo que a gente não quer trabalhar. Eu não quero perdoar, então eu digo, olha,
eu perdoo tudo, mas isso eu não deixo passar. E esquece que é exatamente aquilo que você precisa deixar passar. Você também precisa deixar passar para evoluir. É importante. É muito importante. Sobretudo nas provas de poder, né? Eu lembro que amigos queridos, na época que criou-se o motorista por aplicativo, a gente tinha toda a classe de pessoas ali dirigindo o carro, mas a gente também tinha toda a classe de pessoas no banco de trás. O táxi, só para a gente ter uma ideia, uma corrida simples naquela época não saía menos que R$ 15. Você já entrava pagando R$ 5 e o relógio rodava. No motorista de aplicativo, essa corrida de R$ 15 ficou por R$ 5. Então, muita gente que nem sabia como era o táxi começou a usar o carro por aplicativo. E você via algumas pessoas exercendo o poder. Elas não tinham a menor educação em relação ao espaço do outro. Então, você estava comendo aquele biscoito que ia cair em tudo quanto é lugar e você dizer, não, eu estou pagando. E se eu estou pagando, eu posso fazer o que eu quero no carro. Quando não, é o espaço do outro, né? Às vezes, algumas pessoas esqueciam que o carro não ia ser usado só por elas, pediu o carro na borda da praia e queria entrar cheio de areia e molhado. E quando o motorista aparecia com um banco de couro, era pior ainda, porque a pessoa virava e dizia, imagina, é banco de couro. Então, a gente precisa educar muito o nosso ego para não cair nessas provas, para não ser levado nessas provas que acabam sendo uma baita de uma pegadinha para você. Então, você vai a um lugar, eles te dão todo o poder do mundo e aí você começa a trabalhar como jockey, né? Você começa a puxar a rédea e mandar chicote no lombo. Não pode, isso vai voltar para sua conta, né? E aí ele diz que jamais fica impune, e a gente realmente já explicou lá no comecinho como se dá essa impunidade. Eles seguem um pouco mais trazendo. Se não for punida nesta existência, a necessariamente em outra. Eis porque um que vos parece justo muitas vezes sofre. É a punição do seu passado. Então você olha e diz, pô, o cara é tão bom, mas ele vive tomando pancada da vida, ele faz tudo tão certo, vive tomando pancada da vida, são aquelas provas do passado, não punição. A gente é muito pequeno, então a gente trata aquilo como punição, mas aquilo é uma baita oportunidade de crescer. É uma baita oportunidade para evoluir, então não é punição. Não há punição vinda do plano espiritual, não há punição. Do lado da espiritualidade amiga, nunca haverá punição, haverá oportunidades de crescimento, de aprendizado, de experienciação, né? Porque a gente precisa passar por tudo para poder crescer um pouco. Da turma do contra, você até tem o que eles vão chamar de punição, mas Jesus nos disse, reconcilia-te com o teu inimigo antes que ele vá aos ministros e estes te levem a pagar cada seitão. Então, o que acontece? A turma do contra, quando chega os protetores, quando chegam os defensores, quando chega o mentor para argumentar, para negociar, eles viram e dizem, não, na encarnação tal ele fez isso, isso e isso comigo. E agora eu tenho o direito de cobrar. Então eles olham e dizem, é um argumento válido, eu vou tentar resolver. Mas se eu não conseguir resolver, eu vou ter que deixá-lo fazer. Não tem como. Ainda ali, um dos livros do André Luiz, a gente tem lá a pessoa que está sendo...
a espiritualidade amiga está fazendo o desenlace, a pessoa está tranquila lá e eles estão trabalhando para fazer o desenlace até que a pessoa começa, a consciência começa a trazer fatos. Nessa hora, a turma do contra aparece e pede que a espiritualidade amiga se afaste, se afasta. Ele é nosso. Ele fez isso, 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 isso. Ele é nosso. A espiritualidade amiga tenta argumentar, não consegue argumentar, então tem que se afastar. Eles acabam o desenlace e vai. A gente, às vezes, pensa que a turma do contra são espíritos, a gente confunde ser espírito atrasado com ser espírito ignorante. Não, eles têm muito saber. Eles sabem preparar a reencarnação, eles sabem fazer o desencarne, o desenlace, sem problema algum. A espiritualidade amiga está sempre por cima, auxiliando. Todos são filhos de Deus. Eles estão sempre auxiliando. Mas eles acreditam que estão sozinhos, eles têm conhecimento para fazer tudo isso, para reencarnar, desencarnar, tem tudo isso, tem tudo isso. E aí Kardec nos sugere observar a questão 393, né? Mas a gente não trouxe a questão 393 porque ela está dentro do Miramês. Vamos a ele? Vamos. A gente está falando de um livro dos Espíritos comentado pelo Espírito Miramês, foi trazido pelo médium João Nunes Maia. Estamos falando da Filosofia Espírita, volume 20, capítulo 15. É a questão 984 comentada. Miramês dá o título de As Vicissitudes da Vida. São 8 parágrafos e a gente conseguiu distribuir mais ou menos em 9 lâminas. Devemos comensurar nossas disposições sobre as leis de Deus que não obedecem a uma linha reta, da maneira que os homens possam deduzir. Poderemos analisá-las em vários ângulos que a sabedoria nos mostra. Os sofrimentos humanos nem sempre foram escolhidos pelos espíritos no momento do retorno à carne. Em muitos casos, foram impostos por Deus, quer dizer, por processos espirituais de despertamento dos dons com que o Senhor mesmo dotou o ser humano para a felicidade da própria criatura. Então, eu já tinha falado lá atrás, Miramês aqui ele fala de novo, né, que essa imposição de Deus é um processo espiritual para de despertamento. Então, a gente lá atrás falou que, olha, normalmente você está muito atrasado. E esse atraso, ele significa que você precisa de ajuda para evoluir. Então, é colocado aqui, né? Você precisa daquilo para andar um pouco mais. Em muitos casos, são provas e expiações. No entanto, não se pode generalizar esse assunto na pauta da vida humana e espiritual. É de bom senso que busquemos mais além para uma compreensão mais elevada da alma e sobre a alma. Nem todos os sofrimentos estão ligados a faltas, como no caso dos animais, que muitas vezes sofrem, nascendo por vezes aleijados ou enfrentando o sofrimento de toda ordem. A gente vai precisar ler um pouco mais para poder trabalhar a explicação depois. Assim, as plantas e outros seres que sofrem em comparação aos homens muito mais por não terem leis apropriadas para defendê-los. Eis porque falamos que nem sempre os sofrimentos são resgates do passado, e sim também meios que Deus criou para o despertamento da alma, a ingressar nos valores imortais da vida. Então, Aderlei, se um cachorro, se um pet como um todo, não cometeu faltas na vida passada, não segue essa lei, né? Ele segue a lei do instinto, da sobrevivência. Como é que funciona, então,
o coitadinho do bicho vir aleijado. Como é que se dá isso? Se a planta, que é um ser vivo, não fez absolutamente nada, por que então o homem vai lá e atira, faz sofrer, faz tudo? Tudo isso para auxiliar no despertamento do homem. Então, quando você vê um cão vem saudável, no meio do caminho acontece alguma coisa e você o abraça, você está aprendendo a amar. Quando você vê um bicho abandonado na rua, às vezes até enfermo, e você recolhe, você está desenvolvendo compaixão. E muitas vezes você vai ver que algumas pessoas que têm esse amor e essa compaixão por animais ainda não desenvolveu com seres humanos. Então ela está num estágio emocional, espiritual, para então desenvolver esse amor com outros seres. Então é por isso que vem, né? É por isso que é por aí que a gente consegue buscar o entendimento. Vamos de novo, mais duas lâminas. É nesse sentido que encontramos dentro de nós, do homem mais primitivo do que espiritual, do espírito ainda necessitado de se elevar, as tendências para o ódio, a inveja, o ciúme, a discórdia, a violência, as injúrias e etc. Esses são os nossos inimigos que nos assediam constantemente, e é nesta luta que alcançaremos a verdadeira paz de coração e estabilidade de consciência. Lembremos-nos da advertência do Mestre. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Isso está em Mateus, capítulo 10, versículo 36. A gente a gente a gente fica envergonhado, mas é fato. A gente ainda dá cartaz para o ódio, a inveja, o ciúme, a discórdia, a violência e a injúria. A gente ainda não tem cabedal emocional para lidar com essas coisas. Algumas pessoas já não têm um desses itens, mas é preciso lembrar que se você tiver ao menos um item, você ainda está sob a ótica do orgulho e do egoísmo. São os pais de todos os pecados, né? E é muito difícil a gente não dar vazão ao ódio, né? É muito difícil. É muito difícil a gente não plantar a discórdia nesse ou outro meio, e às vezes a gente camufla isso dizendo que é justiça. E aí fica bastante difícil da gente trabalhar quando a gente confunde justiça com vingança, e aí complica bastante. Vamos um pouco mais. É a casa interna de cada um. Quando combatemos os inimigos externos, surgem esses que são muito mais difíceis de serem vencidos por já dominarem o campo de ação. Essas são as variações da vida, mas que a alma deve enfrentar com coragem, usando as armas que Jesus ensinou e lutar com o amor, o perdão, o trabalho honesto e a persistência no bem até o fim, vencendo a si mesmo. Porque dessa maneira vencemos o mundo e glorificamos ao Senhor dentro de nós, visto ser Ele o comando central dos nossos destinos. Então, se lá eu tenho inveja, ciúme, orgulho, egoísmo, tarará, 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 do outro lado, eu vou ter
o amor, o perdão, a compaixão, a empatia, a indulgência, o trabalho honesto e a persistência no bem. E algumas pessoas não têm nem ideia do que seja isso. Algumas pessoas ainda não conhecem a definição desses atributos do bem. Algumas pessoas desconhecem completamente. Vamos um pouco mais. Se termos um passado para ser limpo, armemo-nos de coragem, de modo que possamos vencer todos os infortúnios, abrindo o coração para a luz de Deus pelas mãos do Cristo. O passado passou e os nossos olhos devem estar fitando o porvir, com coragem e decisão. A doutrina dos espíritos é uma filosofia de vida, de modo a nos ajudar a viver melhor. Estuda-a com atenção, que serás agraciado pelos conhecimentos envolvidos na verdade, na têmpera do amor mais puro. É Jesus que nunca esquece seu rebanho de volta. Então, se a gente realmente trabalhar, se a gente buscar o caminho do bem, se a gente persistir, a gente vai melhorando de pouco. E você vê essas melhoras acontecendo. Você vê. E o que é enraizado, você já não precisa mais lutar, porque acontece naturalmente. É natural, você vai lá e você deixa acontecer. Você faz acontecer. Senhores, é isso. A gente conseguiu estudar mais uma vez o Livro dos Espíritos. A gente vai, então, para uma breve prece e volta para um mais breve ainda. Tchau. A Ti, Senhor, agradecemos todas as possibilidades, agradecemos todas as interações, agradecemos todas as trocas. A Ti, Senhor, somos gratos por tudo que nos traz, por tudo que nos acomete. Agradecemos imensamente por tudo e pedimos pelos nossos lares, pelo nosso planeta, pedimos pelos órfãos, pelos encarcerados, pelos enfermos, pelos viúvos. Pedimos por todo aquele que, mesmo não te conhecendo, precisa de auxílio. Que assim possa ser, graças a Deus. E foi Sócrates quem insistiu bastante para que nós desenvolvêssemos o autoconhecimento. Depois deles, muitos vieram dizendo: olha, você precisa se conhecer, você precisa saber quem é você no lado bom e quem é você no lado ruim. E começar de pouco a pouco a trabalhar esse seu eu no lado ruim. É muito, muito importante que você faça isso. E um dos caminhos para você fazer isso é vigiar e orar. Identificou, vigia e ora para não cair em tentação, como é dito na oração do Pai Nosso, né? E acima disso, não desista de você. Essa é a peça mais importante para esse grande quebra-cabeça. Senhores, é isso. A gente agradece o carinho da presença de todos, agradece o carinho do like, das inscrições, a gente agradece imensamente. A gente, sexta-feira ainda estará com o estudo gravado, mas na segunda a gente já volta para o estudo ao vivo. Grato, gratíssimo. E até sexta-feira, se Deus quiser.
Ele há de querer porque estamos a caminho.